Bom, eu sou Maria Antonieta Zano Mota, sou psicóloga, sou psicanalista, sou coordenadora do Grupo de Apoio à Adoção de São Paulo. E vou falar para vocês hoje das mães que entregam... Está falho, não está? Das mães que entregam os filhos em adoção. Vão dividir a oficina comigo o pessoal de Pernambuco. Gente, tem que ficar imóvel o microfone, viu? Além de tudo, eu vou ter que ficar dura aqui. A Ana Cláudia Souza, psicóloga do TJ de Pernambuco. Ana Paula, especialista em saúde mental, coordenadora do Núcleo de Curadoria Especial e Proteção à Família, o NUSE, da 2ª Vara de Infância e Juventude do Recife. A Denise da Silveira, que é psicóloga também do TJ de Pernambuco e da Coordenadoria da Infância e Juventude. E a Ana Gabriela Nepomuceno, que é pedagoga também do TJ de Pernambuco, e coordenadora da coordenadoria. Gente, o que eu vou fazer com esse negócio? Porque vai me encher o tempo todo. Da infância e da juventude. Nós pensamos em fazer aqui a nossa fala em duas. Você conceitua a criança de criança abandonada ou de que ela foi abandonada pela mãe? A fantasia que a criança pode fazer é de que, se ela foi abandonada, se não a quiseram, é porque ou ela é má, não é? Ou porque ela vem, a origem dela, de onde ela vem, é uma semente, é uma origem ruim, né? Então, ela não tem muita escapatória, a não ser sérias consequências na formação da personalidade dela e na adaptação dessa criança à família por adoção. Por quê? Porque uma criança... Olá, Maro. Tudo bem? Porque a criança que acaba tendo essa identidade de criança abandonada, ou quando a própria família por adoção lhe atribui essa característica, a criança acaba ocupando aquele lugar que lhe é atribuído dentro da estrutura familiar, né? E se ela é a criança que foi deixada por ser ruim ou por vir de uma origem ruim, ela pouca escapatória terá para se inserir de uma maneira diferente dentro dessa estrutura familiar. Então, ela vai ocupar e vai corresponder, possivelmente, àquela expectativa criada em relação a ela, ou a imagem que ela fez de si mesma como alguém destituído de aspectos positivos e bons, né? Gente, eu estou simplificando bastante, tá? Para a gente poder caminhar um pouquinho no assunto. Bom, então, o que acontece? É importante discutir os preconceitos que envolvem esse ato da entrega e o estigma que é atribuído a essas mulheres. As regras sociais e a própria linguagem utilizada para designá-las e ao seu ato as situam na categoria de pessoas más, desumanas, desnaturadas e sem princípios morais e éticos. A palavra que a gente mais escuta em relação a essas mulheres é: ela é desnaturada, é uma mãe desnaturada. O que é uma mãe desnaturada? É aquela que não corresponde à natureza do que a gente entende ser mãe, não é? E a gente não tem a menor ideia do que se passa com essas mulheres, porque o que nós fazemos? Nós julgamos essa mulher a partir da nossa própria vivência e experiência pessoal, né? Então, a gente diz: minha mãe nunca faria isso. Ou, eu, como mãe, nunca faria isso. Ora, eu, como mãe, tive meus 3 filhos com meu marido, numa família estruturada, eu vim de uma família estruturada, eu tinha todo o conforto e toda a tranquilidade que eu precisava para ter esses filhos, né? Então, para mim é muito fácil ser de acordo com a natureza do que a gente entende que uma mãe deveria ser. O que não acontece com essas mulheres? Essas mulheres, algumas figuras eu acho que eu
fui muito feliz na escolha, e essa é uma que me satisfaz bastante. Uma das sequelas da medicação que eu tomei ontem é a garganta seca. Porque essa mulher está nua, exposta, com vergonha, e sob holofotes, né? E é nessa circunstância que ela tem que decidir o que ela vai fazer com esse filho que ela colocou no mundo, né? Seguindo um pouco. Período puerperal. A decisão que essa mulher toma, além de, em si, ela ser carregada de condições emocionais adversas, e se constitui num impacto emocional intenso por si, né, ela é tomada, em geral, no período puerperal, né? E a gente sabe que o período puerperal é um período muito especial de descentralização da mulher, tanto física quanto emocional. Quer dizer, ela perde o eixo, e perde mesmo, né? Até fisicamente ela perde o eixo, né? Muito mais intensamente, emocionalmente, esse eixo é perdido no momento do parto, no momento da separação dessa criança. E é esse o momento em que, em geral, ela tem que tomar a decisão se ela entrega ou não o seu filho em adoção. Então, do meu ponto de vista, isso é algo a ser tomado muito em conta, porque a gente tem que se questionar se essa decisão de fato, está sendo uma decisão consciente, está sendo uma decisão fruto do livre-arbítrio, né? E é uma coisa que, como técnicos ou como grupos de apoio à adoção, se viermos a desenvolver trabalhos com essa mulher, ou como conselheiros tutelares, ou como profissionais das UBSs, ou como profissionais das varas, isso é algo a se ter muito em conta e muito na memória. Seguindo, então, o livre-arbítrio, eu acho que isso eu já falei para vocês, a entrega nessa fase de entorpecimento do luto, que é a primeira fase do luto. Todas essas mulheres vivem um processo de enlutamento, né? Por mais que a gente imagine que elas são frias e distantes, a gente ouve muito isso, né? Ah, ela não estava nem aí, ela veio aqui, deu de mamar para o nenê e entregou o nenê, né? Curioso, por que ela deu de mamar para o nenê, né? Algo a se considerar. Tem alguns fatores sociais, socioculturais, que também exercem influência nessa decisão. A pressão da família, a solidão, a forma como engravidou. Então, no momento de se avaliar essa situação, temos que levar em conta também essas questões. Se houve ou não pressão da família, se está havendo, ainda que a pressão da família seja por uma falta de apoio, né? A forma como ela engravidou, isso, em geral, é um tema que elas evitam, porque, dentre todos os tabus que nós temos, falar da questão sexual ou de como se engravidou é uma questão que não se fala com muita facilidade. Então, essa é uma questão que precisa ser, em geral, questionada com delicadeza, até porque, muitas vezes, ela engravidou como fruto de um estupro, às vezes é uma gravidez incestuosa, outras vezes é uma gravidez de um terceiro filho, sendo que os 2 primeiros já foram entregues, embora muitas vezes não numa entrega oficial. O que a gente identifica é que muitas dessas mulheres já têm filhos sob os cuidados da mãe, no Nordeste, sob os cuidados da comadre, então foram já feitas algumas entregas, embora não sejam entregas oficiais, né? Então há que se resgatar isso também na história dessas mulheres. A idade dessa mulher, né? Muitas vezes elas são jovens mães e existe uma dependência delas próprias em relação à sua família de origem, né? E, muitas vezes, existe um ocultamento dessa gravidez e a pressa faz com que elas queiram entregar fora do processo legal. Por quê? Eu preciso entregar logo,
porque senão meu pai vai ficar sabendo e a hora que eu voltar para a minha cidade ele me mata, né? Simplesmente isso. Então, há que se ter conhecimento do que está em jogo quando nós estamos diante de uma mulher que diz desejar entregar seu filho. Bom, depois da entrega da criança, existe um sentimento de perda e existe um processo de luto. E é um luto que não é elaborado. Não é elaborado porque esse luto não tem um reconhecimento social. Em geral, nós não admitimos que essas mulheres sofram por entregarem seus filhos, por separarem-se de seus filhos. Então, nós não imaginamos que haja um luto decorrente desse ato, né? E não imaginando, a sociedade não disponibiliza de todos aqueles rituais de enlutamento que, em geral, nós disponibilizamos para quem tem perdas, né? Então, o que acontece quando alguém perde alguém? Todo mundo vai visitar, tem, desde o velório, né, todos os amigos comparecem. Na missa de sétimo dia, o que é? Mais uma referência da sociedade que houve uma perda, mais uma vez a sociedade vai apoiar, a comunidade vai apoiar. Para essas mulheres não tem nada disso. Que luto? Alguém obrigou ela a entregar? Não tem luto nenhum, não. Eu estou dizendo o que eu ouvi quando eu fui fazer os estudos. Tem luto nenhum. Que luto? O quê? Não está nem aí. Ela se desfez da criança porque ela quis. Oi? Então. Ela se desfez porque ela quis. E o que acontece? Ela engravida de novo. Isso é um fenômeno muito comum e que eu observei no meu estudo, a maioria delas não era a primeira entrega. Muitas vezes era uma entrega dessas camuflada, né? A mãe está criando, a comadre está criando, mas muitas vezes não era a primeira entrega. Havia situações, eu tive conhecimento de uma mulher que foi entregar mais uma criança quando eu estava fazendo estudo nessa instituição. Ela entregava crianças há 20 anos. Há 20 anos ela estava entregando crianças. E o pessoal recebendo criança. Quer dizer, virou fábrica de fazer criança, né? E não se faz nenhuma intervenção em relação a isso. Isso é muito preocupante, né? Por que ela engravida? Supostamente é uma maneira dela preencher esse vazio que esse luto não elaborado deixa. Existe todo um trabalho psíquico no luto, onde você retira todo o investimento de energia psíquica daquele ser, daquela pessoa em quem você investiu, põe para dentro, essa pessoa vive dentro de você e você pode se despedir dela no mundo real, né? Só que essa criança não chega a fazer parte do mundo real dessa mãe para ela poder fazer esse processo de luto adequadamente, né? Ela não chega, muitas vezes a mulher não chega sequer a ver a criança ou a saber que sexo essa criança tinha. Então, é um luto que fica quase que impossível de ser realizado. Porque, muitas vezes, essas mães não têm sequer um rosto. Tudo bem. Um minutinho. Claro. Deixa eu te interromper, Tina. Sim, Didi, boa tarde. Vim dar uma notícia ruim. Eu sou a portadora das notícias. É que a gente tem tido alguns problemas ali no acesso às oficinas. Algumas pessoas têm tido que vão participar de outra oficina e que só saem da sala se for à força. Como eu não pretendo tirar ninguém à força, o que nós podemos avisar já com antecedência é que se a pessoa não comprovar a sua participação na sua oficina de origem, ela não receberá certificado. Daqui a pouquinho nós vamos passar uma listagem e se o nome dela não estiver oficialmente na nossa listagem, ela não recebe certificado. Infelizmente. Tá bom? Obrigada. Tina. Que susto, achei que era uma notícia pior. Eu estou falando de uma coisa tão... Tá bom, tchau, menina do Apocalipse. Gente, eu tô... Agora fiquei até mole. Hoje de manhã falam do falecimento de uma pessoa. Ontem eu fiquei internada, eu falei, não, né? Tá solta aqui, né? Ai, ai. Pois é, assustei. Bom, menos mal não era... Falando em luto,
né? Então, se algum de vocês não tiver com o nome na lista, vai ter que fazer o luto em relação ao certificado, ok? Bem, então, linhas gerais, genericamente, do ponto de vista psicológico, a gente pode dizer que esta mulher, então, possivelmente tem essas gravidezes em sucessão como uma forma de preencher este vazio psíquico que sobra depois da separação que ela tem em relação ao filho. E também como uma maneira de aplacar a culpa decorrente de tal ato. Não é uma coisa consciente, gente. Não é que ela vai e diz assim, bom, agora eu vou engravidar de novo, porque daí eu vou preencher o vazio e eu não vou me sentir culpada pela outra criança que eu deixei. Isso é tudo parte de um processo inconsciente. Por quê? Porque se fosse consciente, ela não engravidaria de novo, porque a condição dela não mudou, né? Ou seja, ela saberia que ela iria repetir esse processo de perda e de dificuldade de elaborar o processo de luto. Você está na lista? Tá, porque então não vai ter que fazer luto. Bom, e o que acontece? O resultado disso é o agravamento do problema social do abandono sucessivo de crianças. Né? Então, é a tal da história da mãe que vinha entregando crianças há 20 anos. Pode seguir. Bom, no meu entender, a partir do que eu estudei, essa mulher precisa estabelecer uma vinculação com o seu filho. Ela precisa ter uma participação ativa nesse processo. Não simplesmente ter a criança retirada e vamos todos fazer de conta que não aconteceu nada. Né? Então, vamos criar uma delusão, aí, né, como a gente fala em psicologia, em psicanálise, e isso tudo não aconteceu. Né? O que acontece é que ela não elabora nada, e aí ela vai fazer tudo de novo. Né? E ela precisa ter essa participação ativa para poder fazer um luto não patológico. E que ela esteja ciente das consequências e das alternativas disponíveis, livre de pressões de toda a ordem. Isso é muito sério, gente. Livre de pressões de toda a ordem. Tá? Porque existe um entendimento que é muito corriqueiro, de que nós temos que trabalhar para que as mães permaneçam com seus filhos. Eu comecei o estudo preocupada com a entrega, e saí do estudo preocupada com as mães que não entregavam, porque não tinha mudado a condição real delas, não tinha mudado a condição psíquica delas, não tinha mudado a relação delas com a família de origem, e essas mulheres acabavam levando seus filhos muito claramente em função do estigma e da censura social que elas viviam dentro da própria instituição onde elas pariam os seus filhos. Né? Então, às vezes, a pressão é uma pressão absolutamente inconsciente, indireta e muito bem intencionada. Pode seguir? Aqui eu gostaria... Vocês acham que dá tempo de fazer isso? Dá? Eu gostaria que uma pessoa saísse comigo da sala, um voluntário, e um grupo aqui dentro de umas 3 ou 4 pessoas viessem aqui na frente, por favor. Vai, gente, mais vergonha do que eu, que estou aqui falando sozinha, feito boba. Você sai? Vou sair com você. Você dá a instrução para as que ficam aqui? Aquele mesmo que você fez. Denise. Falta fora. Isso. Nem olhar. Hoje você tem 4 pessoas, né? Mais uma.